E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão no final desse vídeo? Então comenta aqui embaixo, eu quero um salve, o máximo de vezes que você conseguir. Faz isso que no próximo vídeo você vai aparecer aqui, tá? Então vamos assistir aqui comigo. A arqueologia é uma disciplina que se ocupa da investigação dos indícios ou vestígios das civilizações e culturas já passadas. O termo é composto pelos radicais gregos arché, que significa tanto o início ou começo, quanto ordem ou organização, e logia, que significa por sua vez estudo ou ciência. As investigações arqueológicas têm por objetivo principal fornecer subsídios materiais com datação temporal precisa para a reconstrução do passado humano. E nesse canal você descobriu em diversos vídeos que eu já fiz para vocês a importância desta ciência. E no vídeo de hoje, pessoal, você vai conhecer algumas descobertas fascinantes. Conheça agora uma estrutura rara apareceu em uma ilha abandonada. A pedra de 1400 anos. Uma pedra com inscrições em grego, em que se lê Abençoada Maria que viveu uma vida imaculada, foi encontrada no Parque Nacional Nitzana, localizado no deserto de Negev, próximo aí à fronteira de Israel com o Egito. Com 25 centímetros de diâmetro, a pedra era parte da lápide de uma mulher que morou na região há cerca de 1400 anos. Segundo a autoridade das antiguidades de Israel, a pedra foi encontrada por um trabalhador que cuidava da manutenção do Parque Nacional. O Nitzana é conhecido como um local-chave na pesquisa sobre a transição entre o período bizantino e o período islâmico inicial, explicou Tali Erickson Dini, membro da instituição governamental, em comunicado. Nitzana foi fundada já no século III a.C. como uma estação rodoviária, em uma importante rota comercial do povo nabateu. Estima-se que o lugar foi habitado intermitentemente por cerca de 1300 anos até que foi abandonado no século X a.C. Durante o século V ou VI d.C., Nitzana atuou como um centro de aldeias em povoados de proximidades, afirmou Erickson Dini novamente. Entre outras coisas, tinha uma fortaleza militar, bem como igrejas, um mosteiro e uma estação rodoviária que servia aos peregrinos cristãos em viagem para Santa Catarina, que os crentes consideravam como o local do Monte Sinai. A pedra funerária encontrada recentemente é mais um dos vários artefatos do tipo descobertos naquela região que homenageiam cristãos enterrados nas igrejas e cemitérios ao redor de Nitzana. Ilha Branca ou Wa'akari. O nome com que foi batizado, originalmente chamado Depuya Wa'akari, significa o vulcão dramático. A vista da população está apenas a 30% da ilha, um pico de 321 metros de altitude. Todo o resto está debaixo da água. Debaixo dele, uma janela para o manto criado pela colisão das placas deixa o magma escapar até a superfície. E cada vez que entra em erupção, o Wa'akari cresce mais um pouco, camada após camada. É assim há 150 mil anos, e é exatamente por isso que os cientistas o classificam como o estratovulcão. Tudo isso acontece a 48 km da costa oeste da Ilha do Norte, na Nova Zelândia, numa ilha rebatizada em 1769 para Ilha Branca pelo capitão britânico chamado James Cook. Possivelmente aí por causa da constante nuvem branca de cinzas que foi expelida da cratera no pico do vulcão ou pelos depósitos de guano, que é o nome das fezes deixadas pelos pássaros da ilha. Ninguém consegue controlar a Ilha Branca. Ela está desabitada. A última vez que alguém tentou foi no século XIX, quando o neozelandês John Alexander Wilson estabeleceu ali, numa ilha redonda com 2 km de comprimento e 2,4 km de largura, uma mina de enxofre. Naquela época, quando os antibióticos ainda não estavam no mercado, o enxofre era usado aí como medicamento para combater as bactérias. Em 1914, no entanto, os 10 trabalhadores da mina morreram numa avalanche de rochas, lama e água que os cientistas chamaram de lahar. Os corpos nunca foram recuperados. Outra tentativa de exploração mineira foi feita nos anos 20. Dessa vez, os trabalhadores iam e vinham da ilha todos os dias. Ainda assim, pessoal, o projeto foi abandonado ao fim de poucos anos. Para trás ficaram ruínas das infraestruturas erguidas naquela época, que agora são uma atração turística que são assustadoras e mais parecem um portal para outra dimensão. Mais de um século depois, outro desastre teve palco na Ilha Branca. Pois é, 20 pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que o vulcão da Ilha Branca entrou em erupção na costa leste da Nova Zelândia no dia 9 de novembro de 2019, bem recente. O vulcão lançou rochas, cinzas e muita fumaça aí pouco depois das 14 horas no horário local. Uma nuvem de cinzas espessa podia ser vista a vários quilômetros de distância. No momento da erupção, pessoal, cerca de 50 turistas neozelandeses ou estrangeiros estavam na ilha ou perto dela. Entre eles estavam os passageiros do navio de cruzeiro chamado Ovations of the Sea, que estava na Ilha Branca.
a embarcação seguiu para a cidade costeira de Tauranga. 23 pessoas foram retiradas da ilha a bordo de barcos utilizados em excursões, mas a operação de resgate teve que ser interrompida. O representante da polícia da Nova Zelândia, John Timms, na época explicou que por causa do risco, os serviços de emergência não tiveram acesso à própria ilha. Tesouros de 2.300 anos. No ano passado, um túmulo repleto de tesouros da Idade do Ferro foi descoberto em Corinaldo, lá na Itália. Acredita-se que a tumba foi construída no século 7 a.C., confeccionada especialmente para um príncipe do povo picentino. O corpo do príncipe, entretanto, pessoal, não foi localizado nas escavações e acredita-se que foi corroído ou descartado, visto que o local era usado para agricultura. Bom, entre os itens encontrados no túmulo havia um capacete de bronze, espadas e uma carruagem inteira completamente desmontada. As instalações do túmulo contêm também cortes circulares semelhante aí às grandes velas funerárias do período, medindo cerca de 30 metros de diâmetro. Responsável pela identificação do tesouro, Federica Boschi, arqueológica da Universidade de Bolonha, explicou que a luxuosa tumba tem evidências suficientes para indicar o seu posicionamento social. O depósito funerário extraordinariamente rico testemunha em uma tumba de alto status dedicada a um líder principesco na sociedade da Idade do Ferro daquela região, disse em entrevista ao Daily Mail. Os tesouros foram descobertos após uma escavação para preparar o terreno onde será construído um complexo de alto desempenho esportivo. Pois é, os itens de ferro foram detectados após uma avaliação de resistividade do solo. Bom, após a descoberta, as operações na área foram interrompidas para avaliar o valor dos itens e para onde serão deslocados. A cidade de 3.000 anos. Pois bem, pessoal, neste ano foi anunciada a descoberta da cidade apelidada de Ascensão de Aton, ou The Rise of Aten, que foi escondida por 3.000 anos e descoberta pelo arqueólogo e ex-ministro das Antiguidades Zahi Hawass. O mesmo explicou que a estrutura deve ser estudada em pelo menos até 10 anos. Segundo o ministro do Turismo e Antiguidades, a expedição liderada próxima a Luxor por Hawass seria até então a maior assentamento antigo do Egito já descoberto. Acredita-se que foi fundada pelo faraó Amenhotep III no século 14 a.C. e que permaneceu ativa durante o reinado de Tutankhamon e seu sucessor, Ai. Bom, segundo Hawass, há 3 bairros da cidade onde existem locais que eram armazenadas carnes e áreas onde produziam roupas e tijolos crus. Os templos deverão ser escavados a partir do 3º trimestre. A equipe iniciou o trabalho em setembro do ano passado e em 4 semanas foram descobertas estruturas de tijolos de barro se espalhando aí por todas as direções. Com o tempo, uma grande cidade em boas condições foi se revelando com paredes relativamente completas e unidades vivas que ainda continham instrumentos de uso diário. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o like para fortalecer o crescimento do canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, compartilhe com algum amigo seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão, com quem você quiser. Porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.